Muito boa tarde, apóstolo Deltamar. Deus abençoe a todos os irmãos do Clamor da Meia-Noite. Eu sou o irmão Paulo Silva. Eu falo aqui da cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Venho hoje aqui para esta live, para estarmos conversando a respeito dos acontecimentos no mundo, né? Principalmente na questão do profeta Caco Felipe. Nós somos discípulos do profeta Caco Felipe e nós temos não um pedido, mas nós temos a obrigação de podermos contar e comunicar ao mundo o que é um profeta e qual a sua função, porque todos nós sabemos que no Antigo Testamento Deus só falava através dos profetas e Deus não pode mudar o seu parecer, não pode mudar a sua forma de trabalho, a sua forma de falar com o ser humano. Ele sempre continuou enviando um profeta. Deus não fala através de um livro, através de um pastor, através de um apóstolo, mas Deus sempre trouxe uma mensagem de salvação, sempre, e assim será até o final do mundo. Ele traz a salvação através de uma mensagem por um profeta. E nós sabemos que hoje o profeta escolhido por Deus é um africano, o profeta Caco Felipe. Então eu venho nesta tarde com o apóstolo Deltamar Costa, do Pará, né, trazer algo e que todos sejam abençoados através daquilo que nós iremos falar para todos vocês. O apóstolo Deltamar pode dar a sua boa tarde a todos os nossos telespectadores, já que estão nos vendo por todo o mundo, né, apóstolo Deltamar? Ok, muito obrigado, irmão Paulo. É um prazer tê-lo de volta aqui. O meu muito boa tarde ao irmão. Nós estamos mais ou menos uma hora de diferença, né? No horário em referência ao horário de Brasília. Aqui são 16 horas e 9 minutos. Acredito que aí seja as 17 horas, né? 5 horas da Isso. tarde. O meu nome é Doutor Costa, pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Caco Filipe. Falo no momento da cidade de Paraupebas. É um prazer, sempre é uma alegria, poder falar da mensagem do profeta de Deus, Caco Filipe, que são as coisas que Deus faz e as coisas que Deus diz hoje a todos os habitantes da terra por meio de um profeta assim como os profetas da Bíblia. Eu desejo, de fato, que o que nós falarmos aqui e as nossas explicações, respostas e comentários que em algum momento, de alguma forma, possa ajudar alguma pessoa em algum lugar, para ela entender que não há salvação fora de um profeta de Deus, quando esse profeta está sobre a terra. Irmão Paulo. Amém. É isso mesmo, que todos possam compreender, né, o motivo nosso, que não é para aparecermos e nem tampouco tomar, né, a honra e a glória para nós homens, mas a honra e a glória é para o anjo e o cordeiro de 24 de abril de 1993, no maravilhoso encontro com o seu profeta na terra, o próprio Deus, né, se encontrando e escolhendo um negro africano ao qual nós não estávamos esperando. Mas quando Deus quer falar, ele usa um homem e ele escolheu então o profeta Caco Felipe. Então nós queremos aqui nessa tarde que todos vocês tenham proveito das nossas palavras. Não somos homens sábios, não somos homens estudados, não temos teologia, apenas temos o desejo de lhe apresentar algo maravilhoso na terra. Bom, para darmos início, apóstolo Deltamar, eu quero aqui ler o livro do profeta Caco Felipe. Está no capítulo, no livro, o capítulo 136, a visão do profeta Caco Felipe sobre o Islã e o judaísmo. Quero pegar um versículo do livro do profeta, está no versículo 9 do capítulo 136. Está escrito assim: Eu profetizei
que a dominação do mundo sairá da América e irá para o Oriente. O odor da tua prostituição com a América chegou ao céu, e Deus vai punir-te e arrancará o teu amante de todas as suas forças. E Deus então pergunta aos judeus: e o que farás quando Deus tirar a dominação do teu amante e dá-la-á para outra nação? Vais ir te prostituir com a China? Vais ir te prostituir com as nações árabes? Ó Israel, a prostituta, eu digo-te que o dia virá quando levantarás o teu vestido e que tu passarás na frente dos árabes, mas os árabes não vão querer se prostituir contigo. O árabe removerá a tua maquiagem e raspará a tua cabeça, e te levará e te purificará, e te lavará e te purificará das impurezas dos teus amantes. Ó árabe, o árabe te vestirá e te colonizará, e te ensinará moralidade. Os terroristas do Hamas e do Hezbollah são o efeito do odor da tua prostituição, assim como a máfia italiana é o efeito do odor dos incensos do Vaticano. Amém? Então, apóstolo Deltamar, isso aqui é uma profecia ao qual o profeta Cacu Felipe dá ao mundo inteiro. Assim como nós sabemos que há pouco tempo se cumpriu a profecia do livro do profeta Caco Felipe, capítulo 3, no versículo 25, né? Sobre a pandemia. Todas as pessoas já estão praticamente tomando conhecimento dessa profecia, ao qual se cumpriu em detalhes. E agora, então, nós que somos seguidores do profeta Caco Felipe, nós sabemos que ainda há profecias que irão se cumprir. Eu pergunto ao apóstolo Deltamar, as profecias do profeta Caco Felipe, ela pode ter falhas? É uma pergunta simples. Então eu gostaria que o apóstolo Deltamar respondesse isso, não a mim, mas aos nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. Ok, irmão Paulo, muito obrigado pela pergunta. Nós intitulamos o título desta live de hoje, Israel e a sua prostituição. Aos olhos de muitas nações, entre essas nações, os Estados Unidos, o Brasil e assim por diante, Israel é vista com bons olhos, né, por muitos presidentes e por muitas pessoas. E até grupos aí, irmão Paulo, na internet que ficam olhando para Israel e tudo que acontece em Israel é um motivo e elementos para as suas pregações do YouTube, pregações nas suas igrejas, tudo que acontece em Israel, eles pregam nas suas igrejas e eles começam a fazer tipologias com os acontecimentos, sendo que essas pessoas nem profetas são para interpretar a palavra de Deus. Então, eles pegam versículos da Bíblia com elementos da história e coisas que acontecem hoje para dizer que se cumpre isso, se cumpre aquilo, está se cumprindo tal e tal parte da Bíblia. Mas quando você vai ver, são pessoas de nada sobre a terra que ficam com as suas especulações sobre a palavra de Deus, sendo que é um profeta mensageiro quem deve falar. Então, o profeta Caco Felipe é um profeta assim como os profetas da Bíblia. E quanto à sua pergunta, se uma profecia de Caco Felipe pode falhar? Não pode. Um profeta, ele não pode mentir. É por isso que toda a Bíblia, nós que cremos na Bíblia, consideramos a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Mesmo Isaías, no seu tempo, dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
Ele dizia aquilo como se aquilo tivesse acontecido. Mas aquilo demorou ainda quase 800 anos para acontecer, tratando-se do nascimento de Jesus. As pessoas lá, irmão Paulo, poderia dizer que o Elias era um falso profeta, a sua profecia havia falhado, mas quando Deus fala, existe um mistério por trás das palavras de Deus que vem aos homens por meio de um profeta. Quando um profeta fala, é Deus falando à humanidade. E muitas das vezes, irmão Paulo, Deus faz de propósito. Deus fala uma coisa para dar a entender aos teólogos que aquilo é de uma certa forma. E todos os teólogos com as suas igrejas vão naquela direção, mas no tempo marcado, Deus ele mesmo levanta um profeta na terra e Deus revela a sua própria palavra por meio desse profeta. Então se descobre que aquilo não tinha nada a ver com o que os homens pregavam sobre a terra. Então, quando um profeta de Deus fala sobre a terra, então isto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, é por isso que você encontra nas Escrituras, na Bíblia, dizendo que a palavra de Deus não pode voltar vazia, ou seja, não retorna vazia. Então, quando um profeta fala, é a palavra de Deus. E aquela palavra tem que ter o seu cumprimento, né? Não pode ficar vazia a palavra de Deus. Então, para aqueles que já leram o livro do profeta Caco Filipe, desde o primeiro capítulo, que tem acompanhado todos os capítulos, nós estamos no capítulo 148, você sabe que o profeta tem dado muitas profecias, dentre elas o que o irmão citou aí, que está no capítulo 3, versículo 25. E a profecia aconteceu em detalhes, assim como o profeta havia dito. O profeta disse que, por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo iria de sofrimento. E o profeta anuncia uma doença para vir sobre a terra. E o profeta não diz apenas doença, como esses feiticeiros de igreja, irmão Paulo, que são profetas que profetizam quando vê o sol escuro, com nuvens escuras, eles profetizam chuva. E quando o sol, ou quando o céu não está com nuvens escuras, então eles profetizam que haverá seca. São esse tipo de profeta dessas igrejas. Mas um verdadeiro profeta de Deus pode dizer em detalhes algo que vai acontecer muito tempo depois. Quando foi que o profeta falou sobre essa doença contagiosa, o coronavírus? É em 20 de outubro de 2002. 18 anos atrás, o profeta de Deus disse que as pessoas andariam na terra sem se tocarem, com medo de serem contaminados. Que quando um homem fosse saudar um outro homem, ou saudar o seu próprio irmão, veja, irmão Paulo, se isso não aconteceu, os próprios familiares dentro da mesma casa não se cumprimentavam com um aperto de mão, ficavam distante um do outro 2, 3 metros com medo de ser contaminado. Irmãos de fé não se cumprimentavam, e mesmo os irmãos de fé adventista, irmãos de fé católica, irmãos de fé assembleano, branamista, porque tinha que cumprir a palavra de Deus através do seu servo profeta. Os homens andarão sem se tocar, e quando for cumprimentar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu melhor amigo ou do seu irmão, com medo de quê? De ser contaminado pela doença. São detalhes. O profeta deu detalhes sobre a doença. E aí eles agora inventaram o soquinho, né, irmão Paulo? Eles cumprimentam uns aos outros com soquinho. Esse cumprimento que os malandros também usam para se cumprimentar. Isso é para cumprir a palavra do profeta. E o profeta disse também que as pessoas iriam falar sobre a terra. Nós escutaríamos pessoas a falar, eu estou com medo de tomar o metrô, eu estou com medo de pegar o ônibus. Com medo de quê? Com medo de ser contaminado pela doença. E o profeta diz, as escolas fecharão. Sim, as escolas fecharão. Depois o profeta disse, mais tarde, que as igrejas também seriam fechadas. Quem pode fechar as igrejas na terra? Só Deus, nem o governo consegue fechar, irmão Paulo, as igrejas sobre a terra. Quem pode cancelar, fechar os estádios de futebol? Os campeonatos brasileiro, italiano, espanhol, inglês de futebol. Quem é que pode fechar os bares, as discotecas, as boates? Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode parar os desfiles de homossexuais sobre a terra? Os homens não podem parar. Mas Deus parou com o Covid-19, que era uma profecia, que é uma profecia do profeta Caco Filipe. E as pessoas ainda, os justos, ia dizer para os perversos que gostam de expor a sua nudez na praia, vai lá expor a sua nudez na praia, vai lá expor o seu seio, as suas nádegas na praia, como você é acostumado a fazer,
E o perverso é dizer, não, eu não vou, eu estou com medo, eu não quero, com medo de ser contaminado. Então, a sua pergunta é uma pergunta simples, eu estou apenas tentando explicar que um profeta não pode mentir. Então, assim como o profeta de Deus disse que a doença contagiosa, que hoje nós sabemos, confirmado pelo profeta, que é o Covid-19, que já matou mais de 4 milhões de pessoas sobre a Terra, que no Brasil, acredito que já passou, já está chegando, se eu não estiver enganado, irmão Paulo, se o irmão tiver o número, o irmão pode falar aqui, penso que já está chegando a 400 mil mortes no país, ou algo assim. Então, você vê que, assim como o profeta profetizou o Covid-19, isso aconteceu exatamente como o profeta diz, o profeta aí, em Cacô 136, versículo 9, também deu uma outra profecia, tratando-se de Israel e tratando-se também da América, que é os Estados Unidos. Quando se fala América, não é o continente americano, mas quando se diz América, trata-se dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos é esse amante de Israel, que ele seria enfraquecido, e o poder, a dominação, porque a dominação, irmão Paulo, se as pessoas não sabem, a dominação não é política. A política é só uma forma honorária, né, simbólica. Mas a verdadeira dominação na Terra é a econômica. Aquele que tem o poder econômico é ele que manda, é ele que dita as regras. Sim, aquele que tem o poder econômico é que tem a dominação do mundo. E o profeta diz que a dominação do mundo, o poder econômico, que até então está com os Estados Unidos, ele irá para o Oriente, possivelmente para a China. O profeta não fala China. Nós acreditamos que seja possivelmente para a China, mas o profeta diz: a economia se deslocará do Ocidente, que é a América, os Estados Unidos, irá para o Ocidente. Então, isso vai se cumprir. Já há rumores aí de que breve, possivelmente a China, né, será a grande potência econômica do mundo. Agora, irmão Paulo, me permita dizer isso aqui. Se um profeta diz ser da parte de Deus, um profeta mensageiro, e este profeta dá 100 profecias, 99 delas se cumprem, e uma delas não se cumpre, é a prova. Não precisa de mais prova disso. Além disso, se uma profecia de um profeta não acontecer, então é a prova de que ele é um falso profeta. Aí você vê o TB Joshua, profetizou o fim do Covid-19, parece que 27 de março de 2020. Falhou. Aqui no Brasil, Joel Eng e tantos outros falsos profetas nas igrejas profetizaram o fim do Covid-19. Eles falharam. Honório Cutani profetizou, falhou. E você viu muitos homens profetizando o fim do Covid-19 e todos eles falharam. Por quê? Porque são profetas de Baal. Mas quando um profeta de Deus fala, então isso irá acontecer exatamente como ele diz. Mesmo que isso leve 1 ano, 10 anos, 20 anos, 18 anos, como o Covid-19, quase 800 anos, como a profecia lá de Isaías, não é? Mas aquilo vai acontecer. Se não acontecer nos dias do profeta, irá acontecer depois, porque é a palavra de Deus. Irmão Paulo. Amém. Realmente será desse jeito. Quando, só corrigindo um pouco, como o senhor falou, né, 400 mil, mas já chega a quase 600 mil mortos no Brasil. Já são 584 mil mortos no Brasil de Covid. Já ultrapassou bastante. Então, é uma realidade. E eu quero entrar aqui também, apóstolo, para complementar o que o irmão falou, que o profeta Caco Felipe, como nós lemos aqui, todo mundo, nós principalmente, nós temos uma base em cima daquilo que o nosso profeta fala, porque ele é a boca de Deus. Então, quando ele fala em Caco 136 a respeito que o poder sairá do amante, que hoje é os Estados Unidos, né, sobre Israel, são amantes, e provavelmente será a China, nós vemos então que uma coisa, apóstolo, atrai a outra, né? Ou seja, veio a pandemia, ela então nasceu na China, esparramou ao mundo inteiro e agora então se criou atingindo a economia mundial, aonde nós vemos hoje o próprio Brasil passar por problemas financeiros, né? Mas graças ao Deus de Filipe, ao Deus dos profetas, aqueles que são irmãos e que têm os seus trabalhos e que são empresários, eles têm suprido as suas necessidades porque Deus olha para nós neste momento.
E para instruir as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho aqui a respeito do PIB, que significa Produto Interno Bruto. Ou seja, apóstolo, isso é um indicador que aponta o bem-estar social, oportunidade de emprego, é o que mede a economia de um país, é o PIB. Conforme talvez alguns irmãos aí que têm conhecimento, né, em economia, eles sabem que o PIB é o indicador que vai então medir como é que está a economia do país. E falando sobre economia, os Estados Unidos ainda continua sendo o número um no mundo e a China está em segundo lugar, né? E cada dia que passa a gente vê notícias que a China está crescendo e os Estados Unidos está lutando para ficar como a nação que reina sobre a Terra em termos de economia. Mas nós sabemos que um país ele nunca é eterno em sua economia, né? Nós na história nos mostra, apóstolo Deltamar, que nós tivemos aí várias potências, né? Como Rússia, como a própria Roma na época, né, de Jesus Cristo, que era a potência mundial, né? E entre outras que a história nos leva a ter conhecimento. E é por isso, cara ouvinte, que é importante você baixar o livro do profeta Caco Felipe e ter conhecimento daquilo que Deus está falando hoje, daquilo que Deus quer mostrar à humanidade. Não para que você venha acompanhar, né, uma economia de um país, ou que você venha querer saber como será, né, em tempo de eleição no seu país, mas para que você tenha a busca da sua salvação. O mais importante para Deus é a salvação, né? E então que vocês saibam, então, quando nós falamos que hoje, né, Israel é o amante, então, dos Estados Unidos, isso um dia, como o próprio profeta Caco Felipe já disse, né? Irá você prostituir com a China, né? Então, por quê? Porque haverá uma mudança mundial e isso ninguém pode segurar. E então, as profecias é importante em nosso meio. É importante, porque eu vejo assim, apóstolo Deltamar, o próprio livro do profeta Caco Felipe, do capítulo 1 ao 148, é a profecia que Deus nos dá em todo o livro, principalmente para que nós venhamos a ter mudança de vida, né? Mudar o nosso conceito de pensar sobre Deus, como que Deus faz, o que é o pecado hoje, né? Como devemos nos guardar para nos limpar perante Deus, como que devemos adquirir o vestido para podermos, então, termos a noiva de Cristo, termos o arrebatamento. Então, hoje, a história ela está sendo contada. E essa história não está sendo só contada para nós, apóstolo Deltamar, mas nós fazemos parte da história de hoje. Assim como Jesus Cristo teve os seus apóstolos, teve os seus discípulos, hoje, Caco Felipe hoje na Terra. Então, hoje, nós podemos dizer que nós fazemos parte dela. Somos, né, aquelas pessoas que está sendo contada no livro da nossa geração, do nosso tempo. Então, apóstolo Deltamar, eu gostaria que o irmão falasse para as pessoas também a respeito sobre o que é o pecado hoje no livro do profeta Caco Filipe. O que é esse pecado? Porque as igrejas, elas confundem as pessoas, ela confunde os pensamentos da pessoa. É o próprio diabo falando através dos pastores. Quando nós dizemos isso, muitos se escandalizam. Até um dia, quem sabe, nós mesmos, alguns dos nossos, se escandalizaram. Mas quando eles começaram a ler o livro do profeta e o Espírito Santo de Deus, o anjo e o cordeiro desceu sobre aquela pessoa e deu entendimento, ela começou a entender quem era um profeta, o que era um profeta. Porque Amós 3,7 diz lá, né? Deus não fará coisa alguma, Deus não vai revelar coisa alguma sem antes, né, revelar aos seus servos os profetas. Então, eu gostaria que o apóstolo Deltamar, nesta tarde, falasse um pouco
o que é o pecado hoje, o que é que Deus fala sobre o pecado na terra hoje, de que forma as pessoas podem sair deste mundo carnal, desses desejos carnais. Apóstolo Deltamar. Ok, irmão Paulo, muito obrigado. Antes de responder essa outra questão do irmão, gostaria ainda de pontuar aqui sobre a questão de Israel e o seu amante, né, que é os Estados Unidos da América. E isso já está claro que o poder econômico dos Estados Unidos, assim como Deus o disse por meio do seu profeta, irá para o Oriente, né, irá para a Ásia. Então, o que Israel vai fazer? Veja, irmão Paulo, que desde o começo, quando Deus formou Israel, e para aqueles que já leram a Bíblia, mesmo que seja uma única vez, ou que já ouviu as histórias da Bíblia, sabe que tudo começa com a separação de Abraão do meio de sua parentela. E Deus fez promessas a Abraão que da sua descendência faria uma grande nação. A descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. E quando falamos de descendência de Abraão, não se trata apenas dos judeus, do povo de Israel, mas também dos árabes, das nações árabes, que são descendentes também de Ismael e Isaú, que também são da descendência de Abraão, né? São filhos legítimos de Abraão, Ismael, filho legítimo de Abraão, com a serva de Sara, Agar. Então você vê que há promessas ali. E Israel vai passar a existir este nome um pouco mais adiante, quando Deus muda o nome de Jacó, um dos filhos de Isaac, para Israel. É aí que tudo começa, né? E de Jacó vem aí, então, os 12 filhos, que tornam-se os 12 patriarcas, depois as 12 tribos, e tudo que nós sabemos sobre o povo de Israel. Agora veja que a vontade de Deus sempre foi que o povo de Israel, que era o povo separado, né? O povo separado de Deus, separou Abraão do meio de sua parentela, e Deus não queria mais que Israel se misturasse com as nações. E nós também sabemos que algumas vezes Israel foi levado às deportações por causa de sua rebeldia e por causa de sua prostituição diante de Deus, seguindo outros deuses. Bem, mas qual foi o tempo que Israel servia outro Deus a não ser Jeová? Sempre se viram Jeová. Quando Jesus veio sobre a terra, quem os judeus serviam? Bem, todos eles estavam conscientes que eles serviam Jeová. Jeová, 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 o nosso Deus é Jeová. Tudo girava em torno de Jeová. Tudo girava em torno dos livros dos profetas. Tudo girava em torno da lei de Moisés. Mas Jesus, irmão Paulo, disse claramente que os judeus estavam a servir o pai deles, o diabo. Ora, mas como que eles serviam o diabo se tudo o que eles faziam era em nome de Jeová? As suas sinagogas eram abertas em nome de Jeová. Talvez havia uma placa lá, Sinagoga de Jeová, Ministério dos Fariseus. Sinagoga de Jeová, Ministério dos Saduceus. Como se vê hoje? Sim, tudo o que eles faziam, os sacrifícios, as ofertas, todos os rituais e todas as comemorações festivas que os judeus faziam, era o nome de quem? Não era o nome de Baal, não era o nome de Beuzebu, não era o nome de Adrameleque, Sucoto Beneton, não era, mas era o nome de Jeová. Mas Jesus disse, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. Porque Jesus havia deixado claro em João 13:20, que para alguém fazer uma obra para Deus, Jeová, primeiramente precisa receber aquele que Jeová enviou. Sim, como que podemos fazer uma obra para Deus? Jesus responde, fazer uma obra para Deus consiste primeiramente em receber crer naquele que Deus enviou. Lá estava Jesus, o enviado. Os judeus o receberam? Não o receberam, mas ao mesmo tempo diziam servir a Jeová. Lá estava Isaías, o enviado. Os judeus o receberam? Não receberam, mas ao mesmo tempo diziam servir a Jeová. Queriam matar Jeremias e assim mesmo diziam servir a Jeová. Então veja, o irmão Paulo, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você vê as pessoas dizendo que tudo o que eles fazem é em nome de Jesus. Está bem, eles constroem suas igrejas em nome de Jesus. Os judeus eram em nome de Jeová. Tudo que você faz é no nome de Jesus. Você ora no nome de Jesus. Você cura os enfermos em nome de Jesus. Você expulsa os demônios em nome de Jesus. Você arranca o dinheiro das pessoas em nome de Jesus. Tudo que você faz sobre a terra é no nome de Jesus. Jejua, sobe os montes, constrói a igreja no nome de Jesus.